Oi, gente, meu nome é Lara. Hoje eu vim gravar um vídeo que eu fiquei pensando se eu ia gravar ou não, porque eu não sei se as pessoas iriam assistir. Mas eu, Lara, adoro assistir esse tipo de vídeo, que é lidos do mês, lidos do ano, favoritos do trimestre. Às vezes eu nem vou ler o que a pessoa tá indicando. Às vezes eu crio uma lista de leitura que nunca é comprada, nenhum livro daquela lista. Mas eu adoro assistir, então vou gravar o meu também. E eu tô me sentindo muito blogueira, tá? Porque eu comprei um tripé e um microfone. Esse microfone, meus amores, eu estou em choque, porque ele foi R$ 140. Eu achei ele muito bom, ele tem até redução de ruído, não, nem sabia quando eu comprei. E eu não queria pagar caro num microfone ruim, mas eu também não queria pagar caro num microfone bom. Por quê? Porque esse canal aqui é just for fun, entendeu? Eu não ganho nada com ele. Até perco, na verdade, né? Gastando dinheiro com essas coisas. E o tripé, ai meu Deus, eu comprei ele no TikTok Shop, foi a minha primeira compra no TikTok Shop. Eu deveria ter olhado as dimensões, porque ele deve ter uns 50 centímetros no máximo. Mas ele não é bambo, tá? Eu acho que isso é um ponto super positivo. Ele tá aqui apoiado numa cadeira, aparentemente ele tá ótimo. Mas vamos lá, né? Nesse mês de janeiro, eu li 5 livros e eu comecei a fazer um diário de leitura. Eu peguei esse caderno aqui e eu comecei a escrever sobre os livros que eu tô lendo. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou bonitinho. Olha que fofo. E eu achei legal porque aqui eu coloquei um resumo, coloquei as coisas que eu gostei e as coisas que eu não gostei. Então vamos lá. O primeiro livro que eu li em 2026, eu não sabia se eu ia colocar nessa lista porque eu li ele 50% em dezembro e 50% em janeiro. Mas como eu sempre considero um mês em que eu acabei a leitura, eu acabei colocando em janeiro. Eu não sei se foi mais da metade, mas foi bastante dele em 2025, que é O Lugar Feliz da Emily Henry. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um ranking da Emily Henry, a mina colocou Lugar Feliz em primeiro lugar. E ela colocou em segundo lugar Loucos por Livros. Até o momento eu li 4 livros da Emily Henry. Até o momento Loucos por Livros está no meu primeiríssimo lugar e eu acho muito difícil ele sair, tá? Eu não vou dizer que eu tava com altas expectativas, mas eu fiquei muito curiosa pra saber se ele ia ser tão bom quanto Loucos por Livros foi pra mim, né? E assim, não foi uma decepção, mas eu esperava mais. Eu não costumo dar estrela pros meus livros. Eu só digo se eu gostei, se eu amei e se foi favoritado. Com aquela classificação lá do Maratona App, que é o bicho que eu uso pra colocar as leituras. Mas Lugar Feliz, eu daria umas 3 estrelas e meio. Aí eu vou contar aqui qual foi a minha saga com ele. Em Lugar Feliz, a gente tem 2 protagonistas, que é a Harriet e o Win. Eles estão juntos há uns 8 anos e eles terminaram o relacionamento deles há uns 3 meses. Eles têm um grupo de amigos que são 3 meninas, que é a Harriet, a Cleo e a Sabrina, se não me engano. São 3 amigas que daí elas incorporaram seus namoros, seus namorados e namoradas dentro ali do círculo de amizades. E agora eles são um grupo de 6 pessoas que são muito próximos, muito amigos. E todo verão eles passam juntos na casa de praia, se não me engano, da família da Sabrina. Esse é o primeiro verão que eles vão pra essa casa em que eles estão terminados, a Harriet e o Win. E a Harriet tá sem saber assim, meu Deus, eu vou contar, não vou contar, eu preciso contar, porque elas são minhas amigas e tudo mais. Eles chegam lá e eles não podem contar, por certos motivos, que eu acho que nem vale a pena trazer aqui e também eu acho que não é tão importante. Eles não podem contar e eles vão passar aí, eu acho que são 2 semanas. Já faz um mês que eu li, gente, não lembro mais. Eles vão passar 2 semanas fingindo que eles ainda estão juntos. E aí, gente, é óbvio que eles vão se lembrar, né, porque é que eles se apaixonaram um dia. Vai ter aquela cena de que eles têm que fingir que estão ali se tocando, se beijando. E aí o livro é basicamente isso. Só que, como sempre, os livros da Emily Henry nunca são só isso, né? Nunca é o relacionamento. E esse, pra mim, sempre foi o ponto positivo em todas as leituras que eu fiz da Emily Henry. Se você tira o romance, ainda é um livro bom, porque é um livro sobre pessoas se apaixonando. Os protagonistas individuais da Emily Henry são tão bons, são tão completos, que você tá mais preocupada em ver eles se desenvolvendo do que eles num relacionamento. Eu amo romance, tá? Mas eu gosto como não é só isso, sabe? Isso sempre me brilhou os olhos muito em todos os livros de romance que eu já li. Eu vou tirar esse anel porque ele tá fazendo teco-teco-teco e eu não sei se vai aparecer aí na câmera, no áudio. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Deus é pai, não é padrasto, né? Nada contra padrastos. E aí, o que é que eu gostei desse livro, tá? Vamos começar com os pontos positivos. Primeiro, eu acho que a premissa desse livro, ela parte muito de amizades femininas. Do meio pro fim, até mesmo no começo, você vê que essa parte das amizades femininas é muito importante pra Harry e de certa forma ela tava negligenciando. Nem tanto por conta do relacionamento, tá? Tem tantas outras coisas envolvidas nessa negligência que o relacionamento dela com o Win não é nenhum relacionamento tóxico nem nada, mas você vê como a pessoa acaba se perdendo, não só por conta do relacionamento, mas por conta de trabalho, por conta de distância, por conta de vários outros fatores que o livro traz, o livro aborda, e eu achei muito legal, muito interessante. Ele também fala sobre o jeito como as pessoas demonstram amor e como isso é diferente pra cada pessoa fora e dentro de um relacionamento. E uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto nenhum livro falar sobre isso é como quando você cede em um relacionamento, você acha que tá fazendo o bem, de tipo assim, nossa, eu aceito os seus problemas, eu aceito suas condições, eu aceito porque eu amo você. Pra outra pessoa, parece que você só tá cedendo porque você não sabe o que você quer. Você não se importa com a pessoa. Eu achei muito contraditório, tipo assim, como assim? Você ceder, fazer o que a pessoa quer, significa que você não se importa com ela? É muito louco
louco pensar isso, mas o jeito que ela traz isso nesse livro, eu fiquei pensando, assim, uns 3 dias sobre isso, sabe? No relacionamento da Harriet e do Win, o que tivesse bom pra ele, tava bom pra ela. Mas acaba que isso faz com que ele ache que, nossa, você não tá nem aí, você não se importa com o nosso relacionamento ao ponto de tomar decisões pra gente. Uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, porque é uma coisa muito contraditória, mas ao mesmo tempo faz muito sentido. Então, show de bola. Enfim, muitas questões também com família. Gente, e eu assim, né? Nossa, nem gostei tanto, aí eu só falando bem do livro. Só que eu passei o mês de dezembro inteiro tentando ler esse livro. Quando eu digo que eu li ele em dezembro e em janeiro, não foi isso. Não foi, tipo, no dia 27 de dezembro. Foi dia 1º de dezembro que eu peguei esse livro. Eu não consegui passar dos 50% em um mês. Eu não me apeguei muito aos personagens. Tô falando aqui da Harriet, do Win, mas assim, eu não sei se eu fiquei tão apegada. E a leitura só engatou, assim, depois de 50%. Eu lembro que eu tava na minha viagem de ano novo com os meus amigos. E aí eu comecei a ler ele na virada, praticamente. Eu peguei ele de volta, né? Eu li 50% dele em um mês e 50% dele em um dia. Então, assim, isso me diz alguma coisa sobre esse livro, sabe? E ele é um livro grande, tá? Ele tem... Grande assim, né? Ele tem umas 400 páginas, eu acho. E vamos pro próximo, que eu já falei demais. Aí eu comecei o ano doente. E aí eu fui no médico e eu comecei a ler esse livro no dia que eu fiquei doente, que foi no começo de janeiro, que é Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias, da Holly Black. Mas ele é Príncipe Cruel com detalhes, basicamente. Ele conta a história de Príncipe Cruel do ponto de vista do Cardan, basicamente. E ele... Gente, ele é lindo. Capa dura. E ele é meio ilustrado, sabe? Olha isso. Olha que lindo. Tem umas 100 e tantas páginas. Ele já é pequeno, né? Por ter 100 e tantas páginas. Mas como ele tem essa diagramação, eu consegui ler ele bem rápido. E aí, assim, não tem pra onde correr, né? Tudo relacionado a Príncipe Cruel, eu vou gostar. E uma coisa que eu gostei muito dele logo de primeira, eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso, né? Como o Príncipe Cruel é como se fosse um conto de fadas, então ele é contado todo nessa ideia de barganhas, fadas, obviamente, profecias, esse tipo de coisa. E esse livro tem bastante isso. Fala sobre a profecia do nascimento ali do Cardan, né? De que ele ia ser a ruína do trono, algo do tipo. Eu não lembro exatamente como é a profecia, obviamente. Gostei muito como, no final do livro, essa profecia, ela meio que refutada, de certa forma, né? Meio que acontece o que acontece, mas não é exatamente do jeito que a gente pensa que vai acontecer. Sendo bem sincero, não tenho muito o que falar sobre esse livro, porque eu gostei muito dele. Ele é super diferente, como eu falei, ele é capa dura. Ele é lindo, ele parece uma edição de colecionador, sabe? E eu gosto do título, gente. Eu não sei explicar. Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias. É um livro um título super diferente. Próxima leitura foi uma coisa assim, super aleatória. Foi Sociedade do Cansaço. Qual é o nome do divo aqui? Byung-Chul Han. Eu acho que é Han Byung-Chul, na verdade. É um livro de filosofia, eu acho que muitas pessoas conhecem esse livro. O primeiro contato que eu tive com esse livro foi na faculdade, numa cadeira de seminários, que o professor dava... Era meio solto, assim, não tinha uma grade específica, e essa foi uma das leituras que a gente teve. Existiam alguns termos que eu sabia que existia, como Sociedade do Cansaço, Sociedade da Disciplina. Eu nunca tinha lido sobre. Uma das minhas metas era ler mais de livros de não ficção. E eu queria ler mais sobre filosofia e queria ler mais sobre design também, que é a minha área de formação, né? Acaba que eu não leio tanto sobre design. Quero ler sobre isso também, então era uma meta para 2026. Eu lembrei desse livro e comecei a ler. Um ponto super importante é que, durante 5 anos da minha vida que eu estive na faculdade, eu sempre li textos acadêmicos para fazer um seminário, para fazer uma prova, para fazer um trabalho. Meu Deus, tô participando do vídeo. Acho que nem dá pra ver ela. Meu Deus do céu, vai postar esse vídeo na internet, tá com vergonha aqui. Eu tenho vergonha. Mas aí eu vou editar todos os cortes, aí ninguém vai ver como eu falo toda errada, como eu não sei falar, eu não sei montar uma linha de raciocínio, entendeu? Tudo bem, obrigada, meu amor. E aí eu sempre tinha um motivo pra ler o que eu lia na faculdade, como eu falei, uma prova, um trabalho ou algo do tipo. E aí esse livro eu quis ler sem pressão. Ah, mas eu não entendi. Vou ter que reler 50 vezes, porque eu preciso daquela citação num TCC, que eu preciso daquela citação num trabalho, numa prova. Não vou fazer isso. Eu vou ler o que eu entendi. O que eu não entendi, pena. Depois eu leio de novo, não vou ler aqui com pressão. Ou seja, não foi uma leitura simples, muito fácil, porque querendo ou não é um livro de filosofia, mas eu também não fui com a intenção de entender 100%. E, resumidamente, ele fala sobre essa sociedade que é oposta à sociedade da disciplina. É muito cercada ali de alta produtividade, as pessoas ficam cansadas, né? A sociedade fica cansada, ficam doentes, e as doenças são muito voltadas à parte psíquica, né? Doenças mentais, tipo ansiedade, depressão e tudo mais. Em vez da pessoa ficar doente, tipo, fisicamente, ela fica doente mentalmente, porque a produtividade é uma competição ali sua consigo mesmo. Inclusive, tem um momento no livro que ele fala sobre... É como se você estivesse competindo com a sua própria mente, né? Eu acho que se você tá numa batalha contra você mesmo, isso não surgiu do nada, não surgiu do seu íntimo. Provavelmente é por conta da sociedade que você tá incluído, né? Enfim, gostei, quero ler mais sobre. O próximo livro que eu li em janeiro foi Amiga Maldita. A Amiga Maldita, no caso, da Beatriz Salvioni. Eu confesso que eu comprei esse livro porque ele tava na promoção. Eu paguei uns R$20 nele e eu não sabia nada sobre. Eu vi essa capa belíssima.
E aí eu comprei. Comprei ele há um tempão e eu nunca tinha pegado ele pra ler. Mas Amiga Maldita conta a história de uma menina, o nome dela é Francesca. Ela vive na Itália fascista. Então o livro ele tem esse tom, assim, ele fala muito abertamente sobre o fascismo, sobre os militares, sobre guerras e tudo mais. E a Francesca, ela mora numa cidadezinha. Os pais dela são ali conservadores, aparentemente é mais a mãe do que o pai. Então, obviamente, durante todo o livro ela tem que ficar se preocupando em como ela age como uma garota dentro ali de uma sociedade obviamente machista. E aí ela conhece uma menina, o nome dessa menina é Madalena, depois a gente descobre que o nome dela é esse, mas todo mundo conhece ela como a Maldita. As pessoas dizem que ela é má, ela é basicamente o diabo, que ela é muito travessa, né? Ela é muito desobediente e tudo isso pros pais é considerado uma coisa ruim, mas acima disso é uma coisa muito diabólica. Então eu acho que eles até descaracterizam ela como uma criança e mostram ela como essa figura do demônio. Eles acreditam fielmente que ela tem alguma coisa com o demônio. Não só por ela ser uma menina difícil e não se encaixar ali nos moldes daquela sociedade, mas também porque aconteceu algumas coisas com o pai e com o irmão dela, alguns acidentes que as pessoas acham que não foi acidente, que ela tem culpa e que por isso que ela é uma menina má, ruim, diabólica, enfim. A Francesca, ela vai encontrar com a Madalena um mundo que ela não conhecia. E, sendo bem sincera aqui, uma coisa que eu percebi durante a leitura é que não é nada demais, gente. É um mundo livre, sabe? Você conseguir sair da sua casa, brincar, falar o que você quiser, o que você pensa, sem ter medo de, você é uma criança, você não pode falar isso, você é uma menina, você não pode fazer isso. Algum adulto foi injusto com você? Problema, ele é um adulto, ele tem mais autoridade que você não pode rebater, você não pode falar. Coisas que, quando a gente cresce, a gente sabe que não tem que ser, elas não podem ficar quietas quando elas veem uma injustiça ou algo ruim acontecendo. Enfim, são coisas que não é nada demais, sabe, gente? Não é como se ela fosse mostrar uma coisa super fora do comum pra Francesca, não. Ela só mostra como é a vida sem você ter que ficar ali se preocupando em vestir uma roupa que é adequada pra você que é menina. Você não pode falar com menino, você não pode fazer nada. É um livro que, se eu fosse resumir, eu acho que ele tem muita... Sabe aquela raiva feminina? Porque você acompanha duas meninas dentro de uma sociedade fascista, com pais conservadores, pelo menos mais especificamente os da Francesca, e você fica muito indignada. É um livro que você lê e cada página é uma indignação diferente, especialmente quando vai chegando no final. Porque as coisas acontecem e você fica... Nossa, eu fiquei irada, assim, sabe? Com as coisas que acontecem nesse livro. Injustiça e muito voltado ali pro universo feminino, entendeu? Eu acho que quando eu falo aqui, as pessoas já pressupõem sobre o que eu tô falando. Eu adorei esse livro. A única coisa que eu realmente não gostei é a narração ser por uma criança. Em alguns momentos fazia sentido, eu entendia que era uma criança narrando, uma criança adolescente, né, pra adolescente, só que em alguns momentos ela falava umas coisas assim tão complexas que eu, meu Deus, é uma criança que tá pensando isso, mas às vezes é a intenção da autora mesmo, né? Não sei, não acho que isso é um ponto negativo, mas eu fiquei pensativa quanto a isso, sabe? E o final, eu não sei se tem outro livro, eu acho que sim, mas o final pareceu muito aquele vamos, mulheres, amigas, vamos meninas, mulheres do BBB, sabe? Mas assim, é na última página, o resto é perfeito, tá? Foi só a última página que eu fiquei um pouco incomodada. Pô, eu vou terminar de falar do outro livro aqui porque vai chegar gente na sala e eu tenho vergonha. O último livro que eu li, que eu acabei recentemente, é o que tá mais fresco na minha cabeça, foi Carrie Souto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu já li dela Daisy Jones and the Six. Nossa, foi só esse que eu li? Eu achei que eu tinha lido mais livros da querida aqui, mas foi só esse mesmo. O livro conta a história da Carrie Souto. Ela é uma tenista que estabeleceu muitos recordes ao longo da carreira dela, recordes tanto femininos quanto masculinos. Ela se aposenta com um recorde de 21, ou são 20, deixa eu ver, 20 Grand Slams conquistados, que é um prêmio do tênis. Ela foi a vida toda treinada pelo pai dela. Só que existe uma nova tenista aí no cenário do tênis que tá ameaçando esse título dela. Então ela tá prestes a passar o recorde dela, né, estabelecer um novo recorde. E ela fica louca. Ela sai da aposentadoria e volta a treinar pra tentar impedir que a nova tenista, que é a Nick Chan, consiga atingir esse novo recorde. Eu gostei muito desse livro. Eu tava com zero expectativas, porque eu não achei que eu fosse me interessar. Assim, a Carrie, ela é muito competitiva, e eu já me identifiquei um pouco, né? Então, assim, o livro, ele fala sobre os momentos iniciais da carreira dela, não só da carreira, mas também da vida dela. Então, mostra os primeiros momentos da vida dela sendo treinada com o pai, como a visão que o pai dela tinha pro tênis, o futuro que ele queria pra ela era uma coisa tão definida que ela colocou aquilo na cabeça dela e ninguém tira, sabe? Conta como ela foi construída pra ser uma lenda do tênis, basicamente, a melhor do mundo, e como aquilo ficou enraizado na cabeça dela, sabe? E isso leva a muitas outras problemáticas, porque ela não sabe perder, é muito baseada não no que ela aprende, mas os números que ela alcança, e aí ela volta a treinar, e obviamente ela tá mais velha, então ela tá mais lenta, ela não tem tantos reflexos bons como ela tinha antes. Também não é um livro
livro que ele foca em romance, é muito mais sobre a trajetória da carreira dela. Tem até um romance ali, mas ele fica muito em segundo plano. O livro é todo sobre a Carrie, né? Não é à toa que o nome é Carrie Souto está de volta. Ela está de volta e ela está ali lutando contra ela mesma, em questões mentais e físicas, mas também contra a mídia, porque a mídia acha um absurdo, basicamente, ela achar que ela tem chances contra uma pessoa que tá no auge da sua carreira. Traz muito essa questão de a mulher ali no cenário competitivo, apesar dela ter recordes que batem tanto masculino quanto feminino, os homens falam que, mas é moleza, porque os homens, o set deles é set, não lembro agora, tá? Gente, inclusive eu li esse livro todo, eu não sabia um termo de tênis, e eu não fui procurar, eu fui só lendo e adivinhando. Se você for procurar, eu acho que vai ser muito mais legal, porque ela narra os jogos de uma forma muito legal. Os homens são 5, né? No tênis masculino são 5 e no feminino são só 3. E aí, também fiquei com ódio. Se eu pudesse calar a boca de todos os homens que aparecem nesse livro, tirando o pai dela e outra pessoa, eu calaria, tá? Porque nenhum deles trouxe coisas relevantes. Mas eu gostei muito e eu estou em choque que eu só li esse e Daisy Jones. Mas é isso, eu tô falando aqui há quantos minutos? Deixa eu ver. Eu acho que eu tô falando há mais de 40 minutos. Foi isso, eu espero que alguma dessas leituras tenha acrescentado alguma coisa em você, que você fique querendo ler, porque foram ótimas leituras. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!